texto de hoje, portanto, Isaías capítulo 10, a partir do verso 5. O texto diz da seguinte forma: Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim. Antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz, não são meus príncipes, todos eles reis? Não é Calno como Carquemis? Não é Ramate como Arpade e Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez de seus olhos. Porque o rei disse, com o poder da minha mão fiz isso, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos, como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou a piasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau? Pelo que o Senhor dos exércitos, enviará tísica contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da sua glória acenderá uma queima como a queima de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Assíria num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até ao corpo, e será como quando um doente se definha. O resto das árvores da sua floresta será tão pouco, que um menino saberá escrever o número delas. Acontecerá naquele dia que o restante de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Senhor de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça, porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda essa terra. Pelo que assim diz o Senhor dos exércitos: povo meu, que habitas em Sião, não temas a Síria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão, à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir, porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian, junto à penha de Oreb. A sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como fez no Egito. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. A Assíria vem a Aiate, passa por Migron, e em Micmas larga a sua bagagem. Passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba, Jarramá treme, Gibeá de Saul foge, ergue com estrúdulo
a voz, ó filha de Galim, ouve, ó Laís, ó pobre Anatote, Madminá se dispersa, os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia, a Assíria parará em Nob, agitará o punho ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência. As árvores de alto porte serão derribadas, e as altivas serão abatidas. Cortará com ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe nessa noite e nos dirija nesse momento onde nós vamos meditar na sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nos colocamos em oração diante de Ti. E oramos pedindo ao Senhor que nos abençoe nesse momento onde vamos ouvir a sua voz pela pregação da palavra. A nossa oração a Deus é para que nada além daquilo que de fato está revelado como princípio normativo para a igreja, para a edificação da igreja, seja dito, ensinado aqui, mas que com temor e tremor sejamos fiéis à sua palavra nessa noite. E assim, ao ouvir e meditar nas sagradas letras, possamos ter o nosso coração quebrantado e contrito pela ação do Teu Espírito em aplicar em nosso coração as verdades reveladas do Senhor a cada um de nós. Seja conosco nessa noite e apesar de nós, fala conosco. Aplica a sua palavra em nosso coração pela ação do Teu Espírito. Edifica a sua igreja, Deus, em nome de Jesus. Amém. Os deuses estão do lado dos vencedores. Essa foi a interpretação feita pela filosofia ocidental durante quase 6 séculos. Mas quando a gente olha para o texto de Isaías, a gente pode perceber que nem sempre ou necessariamente os deuses estão do lado dos vencedores. Quando nós observamos o comportamento dos nossos antepassados do antigo Oriente Próximo, povo a quem o profeta Isaías se dirige, podemos perceber que, de maneira instintiva, nós cremos que os deuses dos vencedores é Deus, é o Senhor, e que os deuses dos derrotados são desmascarados como charlatões. Mas quando a gente olha o texto das Escrituras e o texto de Isaías, nós podemos ver que Isaías, contra isso, ele visualiza um Deus que não é prisioneiro da história, que não é o ego alterado, ou do vitorioso, ou do vencido, mas que guia todos os eventos a um resultado, conservando o seu próprio plano jubiloso e beneficente. Todos se encontram sob sua mão. O Senhor está no controle de todas as coisas e de todos os povos. É isso que nós podemos observar nessa passagem. O Senhor é aquele que usa uma nação inimiga, pagã, contra o seu próprio povo, por serem esses, em suas práticas, tão pagãos quanto aqueles que o Senhor levanta para os punir. E se valendo de uma nação inimiga, Deus então pune o seu povo por conta de seus próprios pecados. Mas como nós poderemos observar nessa passagem, ainda que a Assíria ou qualquer outra nação que Deus tenha levantado como martelo ou como machado para servir de justo juiz contra o seu próprio povo, nem mesmo esses que serviram como instrumentos de Deus contra um povo pagão e ímpio, que era nessa situação o próprio povo de Israel, escapariam do juízo de Deus caso se vangloriassem pelas suas próprias conquistas. Quando nós observamos essa passagem, nós podemos observar que há um problema aqui. E esse problema que observamos aqui não é um problema diferente daqueles que observamos na própria nação de Israel, desde o princípio do texto do profeta Isaías, onde a palavra condena o orgulho e a soberba, onde Deus condena a arrogância e a soberba da própria nação de Israel. Quando nós olhamos, por exemplo, o capítulo 7, e nós vemos a arrogância da nação sendo manifestada ali pelo seu rei, Acaz,
nós podemos perceber que Israel não julgava ser necessário uma intervenção divina, mesmo diante da ameaça de inimigos e da opressão que eles poderiam estar vivendo, tanto politicamente quanto militarmente. Israel se julgava autossuficiente. Mas o que a gente pode perceber na passagem, desde os primeiros capítulos, e não apenas a partir do capítulo 7, quando Acás recusa a intervenção de Deus e o sinal que Deus havia oferecido a ele como uma evidência de que o Senhor pelejaria pelo seu povo, nós podemos ver que a arrogância ela não está presente apenas ali, no capítulo 7, mas desde o princípio, onde desde os primeiros versos e desde os primeiros capítulos, o Senhor condena o pecado do orgulho e da soberba da sua própria nação. A grande questão é que essa reprovação, ela vai muito além de uma palavra de reprovação. Mas o que o texto nos mostra é que Deus puniria o pecado do seu povo. Deus reprovava o comportamento de Israel e Israel pagaria de maneira muito dura pelos seus pecados e pelas escolhas terríveis que haviam feito durante toda a sua história. Mesmo sendo um povo com quem Deus havia estabelecido um pacto, Israel se prostituiu com outros deuses. Mesmo sendo um povo que gozava das bênçãos da intervenção divina, Israel rejeitou a providência e o cuidado de Deus, porque durante a sua história e as suas conquistas militares, políticas, sociais, Israel passou a confiar em suas próprias mãos. Israel passou a confiar no seu próprio poder, capacidade de resolver os seus problemas, independente do próprio Deus. O que as Escrituras nos mostram, portanto, e nós podemos ver isso nos últimos capítulos nos quais nós meditamos, é que Deus não deixaria o seu povo impune, mas eles pagariam pelos seus pecados. E a maneira com que Deus puniria o seu povo seria tanto suscitando líderes ruins, como Acaso era, como levantando inimigos ou nações estrangeiras, como a Assíria e a Babilônia, que seriam como um machado nas mãos de Deus para oprimir o povo por conta de seus próprios pecados. Mas o texto que nós temos diante de nós nos mostra que, apesar da Assíria, bem como outras nações terem servido como instrumento nas mãos do Senhor para punir o povo pelos pecados que haviam cometido e inclusive para conduzir o povo ao arrependimento, Deus também não deixaria impune o pecado daqueles que eram em suas mãos instrumentos para punir e conduzir a sua própria nação ao arrependimento. Deus puniria o pecado também da Assíria e o orgulho da Assíria, que não podiam compreender que todo o seu poder contra a própria nação de Israel havia sido dado por Deus, para que eles fossem como instrumento nas mãos do Senhor, para punir o povo e para conduzir o povo ao arrependimento. Mas a Assíria não se via como serva, como uma nação que estava a serviço do Senhor, mas se viam como conquistadores, poderosos e confiantes em suas próprias obras, em suas próprias conquistas. No entanto, o que o texto nos mostra é que a Síria também seria punida. E Deus, de maneira muito graciosa, preservaria o seu povo das mãos do inimigo, mas também das suas próprias mãos, restaurando a sorte de Israel por meio daquele que ele vai chamar aqui de um remanescente, aquele que seria preservado de maneira graciosa pela própria intervenção divina. E o que nós observamos nessa passagem, portanto, é que Deus, então, de maneira soberana, como aquele que tem todas as nações ao seu domínio ou debaixo da sua autoridade, Deus exerceria agora juízo contra aquele que lhe serviu de instrumento para punir o povo. Portanto, o tema apropriado para essa passagem é sim, o destruidor destruído. Israel seria, ou a Síria seria destruída pelo Senhor, aquele que lhes havia suscitado como juiz do seu próprio povo. E quando nós observamos a primeira parte da passagem,
nós podemos observar que Deus, portanto, exerceria juízo contra o destruidor. O juízo de Deus contra a Assíria, ou contra o destruidor, é visto, portanto, no capítulo 10, do verso 5 até o verso 19. Num primeiro momento, o texto, ele nos mostra que a Assíria era, sim, instrumento nas mãos do Senhor. Deus é quem havia levantado a Síria para punir o povo de Israel por conta de seus próprios pecados. Mas a palavra inicial da passagem, ela descreve um lamento contra a Assíria, porque a Síria, mesmo sendo instrumento nas mãos do Senhor contra a nação, não podia compreender isso, e não compreenderam isso, ao passo que atribuíram toda a sua conquista ao seu próprio poder militar. A Síria não entende que era instrumento nas mãos do Senhor e se mostra orgulhosa, à semelhança da própria nação de Israel, à semelhança do próprio povo de Israel. O que o texto nos mostra, de maneira talvez até irônica, nos versos 6 e 7, é que Deus trata nessa passagem o povo de Israel como pagãos. E naquele contexto que nós podemos observar é que para os hebreus não havia nação mais pagã do que os assírios. Mas Deus está dizendo, Israel é mais pagã do que os assírios. Deus estava usando essa nação pagã contra a sua própria nação, que por conta do seu comportamento era vista pelo próprio Deus como uma nação pagã. É uma linguagem irônica, mas que aponta o pecado do povo. No entanto, a Síria não podia entender que era instrumento nas mãos do Senhor e se mostra orgulhosa em relação aos seus feitos. E por conta do seu orgulho e também da sua soberba, a Síria seria alvo do juízo de Deus por causa da sua arrogância. Olha o que o verso 12 nos diz na passagem. Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez de seus olhos. A Síria seria útil para o Senhor até o momento em que ele cumprisse plenamente os seus propósitos em punir Israel por conta dos seus pecados. Quando o Senhor cumprisse plenamente a sua vontade em relação à Síria e Israel, o Senhor puniria a Síria por conta da sua soberba e também por conta da sua arrogância. Mas Deus, então, por meio do seu profeta, faz algumas comparações que nos mostram como a arrogância da própria Síria era desmedida, era sem cabimento. E o verso 15 nos mostra, porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que o maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau? Pelo que o Senhor dos Exércitos enviará tísica contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da sua glória acenderá uma queima como a queima de fogo. Era, portanto, extremamente absurdo a glória que a Síria atribuía à sua própria campanha militar, porque haviam apenas sido usados como instrumentos de Deus em suas mãos para punir o povo. Mas como machado se gloriavam contra quem o manuseia. Como vara bramiam contra quem a manuseava. E assim como o bastão se levantava a quem não é pau. Portanto, a sua arrogância e orgulho era sem qualquer cabimento. E o que o texto nos mostra é que a glória de toda a campanha da Síria contra a própria nação de Israel era de Deus. A glória é do Senhor. A conquista não foi da Síria, mas a conquista foi do próprio Deus. E agora, a partir do verso 15 até o verso 19, nós podemos ver a natureza do juízo e a extensão do juízo de Deus contra a própria Síria por conta da sua arrogância. A Síria seria punida, porque atribuiu a ela mesma
a glória que pertence única e exclusivamente a Deus. O mesmo pecado que a própria nação de Israel, povo pactual do Senhor, havia cometido. Em sua soberba e em sua arrogância, atribuíram glória a si mesmos, em detrimento da glória de Deus. Mas aqueles que sofreram nas mãos da Assíria, do machado nas mãos do Senhor, o texto nos mostra que há uma restauração que é prometida. Deus havia sim determinado que a Assíria fosse machado sobre Israel, e a Síria de fato cumpriria com os propósitos do Senhor sobre a nação de Israel, punindo o povo por conta dos seus pecados. O povo de Israel, por conta dos pecados da Síria, não seriam ou sairiam ilesos e ficariam impunes, porque a Síria cometeu o pecado de orgulho, mas seriam sim punidos. No entanto, há uma promessa de esperança que nós vemos da parte do profeta à nação, que mostra que, mesmo diante da certeza do juízo vindouro, Deus preservaria a nação e suscitaria aquele que seria chamado de o remanescente de Deus, ou o resto, aquele que é atribuído o próprio nome do filho de Isaías. Aquele que recebe o nome de um resto volverá, tipifica também nessa passagem o remanescente, aquele que seria preservado pelo Senhor de entre a nação. Quando nós observamos, portanto, a palavra que é dita nessa passagem quanto ao remanescente, nós podemos sim observar que há em certo sentido, um aspecto negativo, porque quando o termo ou o nome do filho de Isaías é associado a Acás, nós podemos observar que ali o texto intenta nos mostrar que apenas poucos sobreviveriam ao juízo de Deus. Mas quando nós observamos o texto e o nome do filho de Isaías associado ao contexto do juízo de Deus contra a Síria, nós podemos observar aqui o aspecto positivo do nome do filho de Isaías, mostrando que apesar do juízo de Deus, o Senhor preservaria o seu povo. E no momento da restauração da nação, no momento da restauração do povo, o que nós podemos observar é que, depois de terem passado pelo juízo, Judá restaurado confiaria agora no Senhor e não mais no homem. Nós podemos observar que esse foi o grande problema, ou um dos grandes problemas da nação de Israel. Deixaram de confiar em Deus e passaram a confiar no homem. Colocaram a sua expectativa de libertação e livramento em outros impérios, inclusive no rei da Assíria. Aquele em quem Israel confiou foi o instrumento de Deus para puni-lo. Mas depois de serem punidos pelo próprio Deus, pela própria nação assíria, o que nós vemos é que Israel passaria, portanto, a confiar em Deus e não mais no homem. O remanescente seria um fragmento daquele povo, pois a posição de Israel não os livraria do juízo de Deus. O texto até o verso 23, verso 20 e 23, quando trata a respeito da restauração prometida, em certo sentido oscila entre um lado negativo e um lado positivo. O que nós podemos observar há um lado negativo nessa palavra de esperança. E o lado negativo é a certeza de que Deus vai cumprir a sua promessa de juízo contra o povo. O povo de Israel passaria sim pelo cativeiro assírio e não seriam libertos disso. Mas ao observar aquilo que o profeta diz, a semelhança do livramento que o povo hebreu recebeu no Egito, Deus assim os libertaria do cativeiro assírio. Portanto, é uma palavra de esperança para aqueles que certamente passariam pelo juízo e pela condenação de Deus por conta de seus pecados. Mas o texto, mais uma vez, pontua a soberania de Deus no controle de toda a situação. E aquele que é soberano já decretou a sua destruição por causa dos seus pecados, mas também decretou o livramento àqueles a quem ele agora destina a sua graça e a sua misericórdia. A partir do verso 24,
até o verso 27, nós podemos observar que não há agora apenas um lado, ou a oscilação entre um aspecto positivo da palavra de esperança e um aspecto negativo, mas o texto nos mostra um aspecto totalmente positivo, onde, em certo sentido, a destruição que era iminente, o juízo iminente de Deus sobre a sua própria nação, não poderia ser evitado, mas ele também não era causa de desespero. Ele seria também razão de esperança, pois na certeza de que Deus cumpriria a sua palavra de juízo, eles teriam também a certeza de que Deus cumpriria a sua palavra de libertação. Deus, portanto, vai punir a Assíria, e Deus vai também livrar o seu povo e restaurar a sorte do seu povo, fazendo surgir daqueles que presenciaram e vivenciaram o juízo de Deus um remanescente, um povo preservado pela graça e pela misericórdia de Deus. O texto, no final da passagem, nos mostra agora que aquele que era o destruidor estava sobre o controle de Deus. E a passagem ela nos mostra agora do verso 28 até o verso 34, uma parábola da destruição da Síria. E num primeiro momento, do verso 28 até o verso de número 32, nós podemos ver que há aqui um avanço do inimigo em direção ao sul contra Israel, até que finalmente se detém da vista da cidade santa. O texto vai narrando, portanto, a progressão dos inimigos de Israel, caminhando em direção contra a cidade, até que Israel se vê cercada e sem qualquer possibilidade de libertação e livramento. Mas o texto nos mostra, de uma maneira muito graciosa e misericordiosa, algumas palavras que são tidas como talvez as palavras mais importantes nas Escrituras. E nós podemos ver essa palavra no verso 33, ou essa expressão: mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derribadas, e as altivas serão abatidas. Embora Israel pudesse ter presenciado ou presenciaria o avanço da nação assíria, que pelejaria contra ela e certamente a destruiria, o texto nos mostra que há uma intervenção graciosa e misericordiosa do Senhor, que pelejaria a favor de Israel e destruiria, portanto, os seus inimigos. A Síria não é insuperável, como eles mesmos acreditavam, mas ela também está sujeita a Deus. E a sua arrogância, o seu orgulho, não ficariam de forma alguma impunes. Nós, portanto, podemos fazer algumas aplicações a partir do texto no qual nós meditamos. E nós podemos dizer, irmãos, que essa passagem, ela é um golpe muito duro contra o ego humano. A nossa tendência e a nossa propensão natural é de atribuir glória a nós mesmos pelas coisas que nós conquistamos. Seja pelas conquistas sociais, seja pelas conquistas no trabalho, seja até mesmo por aquilo que conquistamos dentro de um contexto na igreja, pelas dádivas que recebemos da parte do Senhor. Nós podemos observar que a nossa natureza é sempre atribuirmos glória a nós mesmos. Temos muita dificuldade de entender que tudo que temos é Deus que dá, de toda dádiva provém do Senhor, de todo sustento, tudo aquilo que temos para a nossa subsistência provém do Senhor, todo o nosso ganho, toda a nossa conquista provém de Deus. E nós precisamos entender que não há nada que tenhamos, que não há nada que podemos possuir, que não tenhamos recebido das mãos do próprio Senhor. É Ele quem nos dá. Portanto, em nós mesmos não temos motivo algum para nos gloriarmos ou nos vangloriarmos de qualquer coisa, pois somos sempre, em todo aspecto, em todo momento das nossas vidas, dependentes de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Ele detém o poder de
toda a situação. Ele está no controle de toda a circunstância. Portanto, não há qualquer coisa que tenhamos conquistado que possamos atribuir a nosso próprio mérito, senão ao mérito de Deus, pois é Ele quem nos dá de maneira muito graciosa. O texto nos ilustra de maneira clara aquilo que as próprias Escrituras nos ensina, mostrando que o Senhor é aquele que resiste ao soberbo, mas o Senhor é aquele que exalta o humilde. Assim a palavra nos ensina a respeito da ação de Deus contra aquele que é orgulhoso, contra aquele que se vangloria pelas conquistas que tenha recebido das mãos do próprio Deus. Agora, nós podemos entender que o grande problema do orgulho é que ele afronta diretamente a palavra de Deus. Pois quando nós nos tornamos orgulhosos pelas nossas próprias conquistas, nós precisamos entender que isso é uma afronta à lei de Deus, que determina que todo culto deva ser dado apenas a Deus. Por isso nós podemos dizer, irmãos, que o pecado da nação de Israel, quando apontado como soberba e orgulho, era também o pecado da idolatria. A nação de Israel era idólatra, porque adoravam a si mesmos. Por isso nós precisamos nos atentar para o risco que corremos, por conta das tendências naturais da nossa propensão natural de sermos idólatras. Nós temos, às vezes, uma compreensão muito errada a respeito do que é idolatria, atribuindo idolatria apenas ao culto de imagens de escultura. E nós taxamos, portanto, os católicos como os únicos que detêm o pecado da idolatria. Mas somos idólatras quando adoramos a nós mesmos, quando cultuamos a nós mesmos pelas nossas conquistas. E às vezes esse pecado é presente em nós que somos membros de igreja evangélica, membros da igreja presbiteriana do Jardim Canadá, membros da igreja presbiteriana do Brasil, pois às vezes nos orgulhamos pelo nosso esforço, pois às vezes nos orgulhamos por sermos bons pregadores, bons presbíteros, bons diáconos, porque nos envolvemos nos trabalhos da igreja, e às vezes nos orgulhamos por causa dessas coisas. Mas as Escrituras nos mostram que isso também é idolatria. Portanto, o texto nos mostra que devemos, como cristãos, sermos humildes. E esse talvez seja o maior desafio da vida cristã, a humildade. Às vezes nós acreditamos que humilde é o pobre. É um erro. Às vezes nós acreditamos que humilde é aquele que vive em autocomiseração, é aquele que se faz de coitado. É um erro. Nós precisamos sondar o nosso coração. Porque, em certa medida, todos nós somos orgulhosos. Todos nós. Já dizia C.S. Lewis, nós não devemos nos perguntar se somos orgulhosos, mas o quanto. Porque todos nós o somos, em alguma medida, em algum grau de intensidade. Talvez uns menos que outros, mas todos nós somos. E nós precisamos entender que isso é uma afronta ao próprio Deus e à glória de Deus. Porquanto nos orgulhamos de nós mesmos, nos colocamos no lugar que é do Senhor e, portanto, nos tornamos idólatras de nós mesmos. E aí podemos até mesmo não acender velas a estátuas ou a esculturas de madeira, mas não somos diferentes daqueles que assim o faz. Precisamos, portanto, reconhecer que nós somos dependentes de Deus, porque Ele é soberano sobre todas as coisas e nada foge ao seu poder e ao seu domínio. Tudo em nossas vidas provém de Deus, inclusive a nossa salvação. Não somos salvos porque merecemos. Não somos salvos ou herdamos o reino de Deus por mérito próprio. Talvez aqueles que acreditam que a salvação é algo que deva ser recebida por mérito, pelas obras que fazemos, também cometam o pecado da idolatria, porque julgam assim serem merecedores de algo que não merecem nem um pedacinho.
Pois todos nós, segundo as Escrituras, pecamos e somos carentes da graça e da glória de Deus, carentes da sua misericórdia, carentes do seu favor. Não merecemos a salvação. O que merecemos? A condenação, o juízo eterno, a condenação pelos nossos pecados. Se Deus, em sua justiça, resolvesse punir a cada um de nós por conta dos nossos pecados, isso não seria injusto, pelo contrário, seria justo, porque é isso que merecemos. Mas não o recebemos pela graça de Deus, que é imputada a nós, mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Portanto, precisamos sim desenvolver a nossa humildade como crentes, porque se precisamos, e se queremos desfrutar da graça e da presença graciosa do Senhor plenamente um dia, precisamos reconhecer que nós somos falíveis, que nós somos insuficientes e que diante de Deus não temos valor algum, porque mesmo as nossas obras, por mais bem intencionadas que possam ser, são diante do Senhor trapos de imundície e não têm qualquer valor. O que nós precisamos reconhecer, portanto? O que precisamos entender para que sejamos alvos da graça de Deus? É que nós não somos merecedores da salvação e que nós precisamos de alguém que nos salve. Israel, até certo momento, não entendeu isso. Eles não entenderam que precisavam da intervenção de Deus na sua história para que fossem libertos das mãos dos inimigos. Mas julgavam ser capazes de resolver o problema por eles mesmos. Talvez muitos de nós tenhamos a mesma compreensão em relação à nossa salvação, tenhamos a mesma compreensão em relação à vida cotidiana e às dificuldades que enfrentamos e que podemos vivenciar e presenciar. Temos a confiança, pelo quão orgulhosos somos, de que podemos resolver as coisas independente de Deus, independente da intervenção divina. Mas o que podemos perceber é que o resultado desse sentimento é catastrófico. O povo de Israel pagou pelos seus pecados, pela sua autossuficiência, pelo seu orgulho, porque não reconheceram que eram dependentes do Senhor. E nós precisamos entender, irmãos, que se não buscarmos o quebrantamento pela oração, pela leitura da palavra, pode ser que Deus nos conduza à humildade pela dificuldade, pelo juízo, pelo castigo, porque assim Deus fez no passado. E eu acho que não temos qualquer evidência bíblica de que Ele não agiria assim no presente. Portanto, Deus pode sim nos conduzir à humildade pelos meios mais duros possíveis, ainda que de maneira ou com o intuito gracioso de nos conduzir ao arrependimento e à humildade. Mas nós podemos ser conduzidos a isso pelas dificuldades mais terríveis das nossas vidas. E tenhamos a certeza de que Deus nos dá a oportunidade disso, de que Deus lapida as nossas vidas na dificuldade, nos dá a oportunidade de vivermos aquilo que pregamos na prática quando vivemos dificuldades. Deus providencia dificuldades para que nos tornemos maduros, para que nos tornemos mais santos, para que nos tornemos mais humildes. A grande questão é que, obviamente, passar por isso é algo que nós não queremos, passar pelas dificuldades. Mas se aprouver ao Senhor, assim será. Mas nós precisamos reconhecer que em todo o aspecto das nossas vidas, precisamos do Senhor. Tanto na vida profissional, para nos ajudar a encontrar um emprego, para nos ajudar na promoção que nós tanto queremos, ou para ter êxito na vida profissional. Nós precisamos de Deus para solucionar os problemas que podemos ter no nosso casamento. Nós precisamos de Deus para solucionar os problemas que podemos ter nos relacionamentos fraternais e na vida eclesiástica. Nós precisamos de Deus em todos os momentos, e isso não é diferente quanto à nossa salvação. Se Israel pecou em rejeitar a providência e a intervenção divina, e em reconhecer que precisava da intervenção divina, nós precisamos reconhecer
que precisamos da intervenção graciosa de Deus para que sejamos salvos. Portanto, precisamos reconhecer que precisamos de Cristo. Cristo é a personificação da intervenção de Deus em favor do seu povo. E é por meio dele que nós herdamos a salvação. Não pelos nossos méritos, não por aquilo que nós conquistamos, mas por aquilo que ele mereceu em nosso favor, sem que tivéssemos qualquer mérito por isso. Ele o fez. Ele obedeceu à lei. Ele satisfez as exigências do Senhor, recebendo assim, como diz o próprio profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz. Ele recebeu. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados e nós precisamos reconhecer isso. Que nós somos dependentes de Cristo Jesus. E não há outra mensagem, não há outra doutrina, não há outra verdade que deva ser ensinada do púlpito. É que nós precisamos de Cristo em todas as áreas das nossas vidas. E principalmente para a salvação. Nós precisamos de Jesus em nossas vidas. E precisamos reconhecer isso o quanto antes. Certos de que Deus abate e resiste ao soberbo, mas exalta e trata com graça e misericórdia o humilde. Quem é humilde, irmãos? Quem é humilde? Quem não peca pelo orgulho? Quem não peca pela vaidade? Mas que Deus nos conduza ao arrependimento. Que Deus nos conduza à contrição. E que possamos de maneira humilde reconhecer que somos orgulhosos. E que precisamos de Cristo em nossas vidas. Porque somos pecadores. E que por nós mesmos não temos qualquer mérito diante de Deus. Esse é um texto que, portanto, fere o ego humano, mas que nos traz segurança pela certeza de que não há aspecto algum da vida humana, não há governo algum que não esteja debaixo do controle e do domínio do Senhor. Governos corruptos, ímpios, pagarão pelos seus pecados, mas nós, em nossa soberba e orgulho, pagaremos também, se não nos voltarmos arrependidos ao Senhor, reconhecendo que precisamos de Cristo em nossas vidas. Que essa palavra nos conduza ao arrependimento, mas à esperança, certos de que Cristo é aquele que é a providência de Deus para livrar e restaurar o seu povo. Que Deus nos abençoe.